essa estratégia de generalizar as coisas, né, de generalizar alguns abusos, acho que só cria mais mal-estar, né, e uma situação de grande insegurança. A realidade não é essa, né? É lógico que, por causa da internet, certas coisas que hoje em dia acontecem na comunidade, né, se viraliza, né, e passa para o mundo todo, né? Então, mas eu posso afirmar, né, também na nossa arquidiocese, né, essas coisas não são comuns, não são disseminadas, não estão presentes a todo momento, né? Às vezes ocorre algum abuso ou alguma coisa que não fica muito bom e o bispo tem que ir lá corrigir, né? E a gente vai fazer isso, né? Porque é correção fraterna, que a gente fala justamente uma coisa assim para ajudar a formação, né? Se precisar também de punição, lógico, mas isso mas a gente não começa com excomunhão, né? Tem gente que acha que bispo é distribuidor de excomunhão, que eles acham que o bispo tem que ficar dando excomunhão à torta direita. Não, gente, vamos devagar, né? A gente precisa avaliar, né? Não, aquilo que Jesus disse, né? Corrigir para ganhar o irmão. Não é punir para castigar, não. A gente corrige para ganhar o irmão para a salvação. Acho que o nosso desejo é esse. A conversão, né? Justamente isso, né? Fazendo só um complemento, inclusive, né? O senhor estava falando desse finalzinho da conversão, é justamente o que a gente espera, né? Que todos caminhem justamente nesse sentido, né? Que é o princípio da igreja, que é justamente a salvação das almas. Inclusive daqueles que muitas vezes, que a gente vê, como eu comentei nessa questão política, acabam se desviando um pouco do caminho de Jesus. A gente reza, inclusive, faz parte da nossa igreja justamente rezar para que eles retomem esse lado justamente, para que todos caminhem nessa mesma direção, que é a salvação das almas. É uma obra de misericórdia, né? Rezar pela conversão dos pecadores, começando da gente. Exatamente, né? Em cima da política que estava falando, da dificuldade, né? Eu, em sala de aula, que diga, né? Essa semana mesmo, falando sobre o tema literário do feudalismo, da transformação para o renascimento, né? Mudando os textos, e falava da barca do inferno, falava de todos esses detalhes, da mudança, da transformação da Idade Média para a Idade Moderna, né? Aí veio, a política saiu, lógico, os reis, a igreja tinha o poder e tal. Um lá falou, eu não gosto de política, né? Um adolescente. Falei, paciência, você vai ser governado por quem gosta, né? Aí já ficou meio assim, né? Mas por quê, professor? Eu falei, olha, você sabe o que é política? Aí eu comecei. Política é coisa boa, gente. Política é coisa de caridade, de ajuda às pessoas. Você quer que um exemplo? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que a Avenida Paulista, lá em São Paulo, daria para fazer uma passarela enorme para atravessar do outro lado. Aí veio uma velhinha, né? A velhinha lá com a bengalinha para atravessar a Avenida Paulista com um monte de semáforo, né? E agora, aí você pega, você é caridoso, vai fazer a sua caridade, ou eu vou ajudar a senhora a passar para lá. E com maior carinho, leva a velhinha até o outro lado, passando várias etapas de semáforo, tudo mais. Não foi uma caridade boa? Foi, a gente tem que fazer isso. Então, a política faz muito mais do que isso. A política constrói uma passarela que passa milhões de velhinhas para o outro lado. Né? Ele falou, é mesmo, professor. Então é difícil, gente, não é fácil, não. Temos que bater firme nessa evangelização e na conscientização da política junto na fé da caminhada. Deixa eu aqui complementar alguma coisa, Dom Júlio? A caridade é sempre uma coisa muito pessoal, muito quente, olho no olho. Mas a caridade também pode ser exercida no âmbito da política. Ela pode ser menos quente, menos pessoal, mas não menos eficaz. E ela tem efeitos mais duradouros do que aquilo que a gente faz somente entre duas pessoas. A política, de fato, é uma caridade organizada que tem efeitos duradouros e para mais pessoas, desde que seja política com P maiúsculo, não seja a politicagem, né? A gente tem que distinguir isso. Eu entendo muitas vezes a decepção das pessoas, a tristeza das pessoas, a raiva que tem, né, por causa da politicagem. Na verdade, eles rejeitam não a política, rejeitam a politicagem.
é que confunde as palavras, né? Então a gente tem que, de fato, de novo repetir. Não, uma coisa é a politicagem, outra coisa é a política com P maiúsculo. É uma forma de reeducação, né? Que às vezes, como disse, né? Vira um pejorativo, a gente não se forma de acordo, e como o senhor disse, pessoas que formam, que buscam conhecimento, acabam decidindo por aqueles que decidem não se decidir. Parece dar uma redundância, mas é justamente isso. Prefere se omitir, que a ideia muitas vezes da neutralidade, de não falar nada, deixar o outro decidir. Só que muitas vezes o que o outro vai decidir vai nos prejudicar ao invés de ajudar. Então, é essa a função do grupo de fé e política, falar para as pessoas que existe uma diferença muito grande entre política e politicagem. Muita gente não sabe nada disso, mistura tudo e nada presta. Muito mais fácil subir em cima do muro, olhar para um lado, joga a pedra do outro lado. Olha para o outro lado, joga a pedra do outro lado. Joga a pedra em todo mundo. Isso é mais fácil. Mas o grande problema é a busca pela pesquisa e da informação. A maioria dos adolescentes, agora, não é só adolescentes, jovens e pessoas maduras também, tem preguiça de pesquisar, de ler e buscar a informação. Tem uma preguiça enorme. Mas para outras coisas não tem preguiça. Não é verdade? Então, vai buscar a informação, gente. Você saber que é coisa boa, que você precisa ter responsabilidade, que está nas suas mãos. A decisão aí da eleição da cidade está na sua mão se a cidade vai melhorar ou não vai melhorar. Ah, mas não é a política, ninguém presta. Muito mais fácil falar isso, né? Ninguém presta. Tentar olhar para ver o candidato, o que ele fez. Se é um candidato principiante aí que vai começar agora, por exemplo, a vereador, né? Tem muitos aí que estão se atirando pela primeira vez, né? Vê a vida dele. Vai lá, o que o vizinho fala dele. Ele tem comprometimento na comunidade ou ele só aparece na época das eleições? Busca essas informações. Agora, se é um candidato à reeleição, mais fácil ainda de pesquisar. Só olhar o portal da transparência, buscar em que projeto ele votou, se ele votou ao lado dos pobres, das causas sociais, com quem ele está, que lado ele está. Não. Procura, nada presta, joga tudo numa bacia, joga fora. Hoje em dia a gente tem muita fonte de informação confiável, né? Coisa que não tínhamos, né, tempos atrás. A gente pode utilizar esses instrumentos a favor, não só nosso, mas também de toda a nossa comunidade, toda a coletividade. Outra coisa também que acho que é interessante, né, do Grupo Fé e Política, é de que eles incentivam a atuação das pessoas. Não precisa necessariamente, primeiramente, se filiar a um partido político. Participe das reuniões do condomínio, já é uma coisa, associação de pais e mestres, não é? Do sindicato, da associação de bairros, dos conselhos paritários. Tantas formas de participação na vida da sociedade. Assim a pessoa vai aprendendo também. Lógico, importante também conhecer, né, a doutrina, mas é exatamente no confronto com a realidade, no sofrimento da realidade, que a pessoa vai também adquirindo, né, esta capacidade também de fazer política. Também a política partidária, porque não, ela é necessária, né, ela está aí. Né? Lógico que isso não é papel do bispo nem do padre, mas é papel dos fiéis leigos. Eu acho que é importante também, né, que muitos dos nossos fiéis bem formados possam também participar da política partidária. A gente precisa de mais candidatos, né? A gente precisa de mais políticos formados nessa escola. Né? A coisa não é melhor porque temos poucos, né? Tem que ser mais. Tem que ter mais, exato. Inclusive, até aproveitando, né, fazendo um gancho que o senhor disse, né, o senhor mesmo comentou em uma das entrevistas, se não me engano, na Band, foi um pouco mais antigo, que a gente não tem, como se chama, bancada católica, a gente tem uma frente parlamentar católica. Exato. Então, é isso que a gente precisa incentivar. Por isso a ideia dessa conversa de hoje, por isso outros caminhos, como o Grupo Fé e Política, para que a gente possa ter uma representação maior diante dos desafios, e até algumas coisas que, inclusive, irei perguntar aqui também sobre hoje, sobre essas questões, a gente ter um número significativo para lutar contra as marés vamos dizer assim, do politicamente correto hoje em dia que a gente vive neste mundo. Então, a gente precisa, de alguma forma, criar uma base sólida, né, que é justamente o frente parlamentar, para que mais pessoas engajem para defender os princípios e valores
da Igreja Católica. Qual é a diferença entre a bancada e a frente? Qual é a diferença? Uma bancada normalmente reúne políticos, né, alinhados com uma certa ideologia ou com algumas questões, né, e eles votam sempre segundo estas orientações, né, e também negociam, né, porque é um grupo de pressão, né, organizado e que faz parte de uma bancada. Esse é o funcionamento de uma bancada. Por que a Igreja Católica opta pela frente, né, parlamentar? Porque como é que funciona a frente? Ou seja, eles se reúnem para discutir os temas, para formar a consciência. De novo, e cada um deve votar e atuar segundo a sua consciência. Não é um voto de cabresto, não é um voto indicado, não é um grupo que vai negociar, né, coisas com outros grupos. Não, é um grupo de pessoas que têm inspiração católica, né, se identificam, né, como católicos e que se reúnem para discutir temas, aprofundar temas, refletir sobre questões, para que possam atuar de maneira consciente e responsável nas diversas instâncias da política. Inclusive, até aproveitando, né, dá 2 exemplos claros do como a frente parlamentar, por exemplo, no Congresso, né, deputados e tudo mais, tinha contribuído muito, justamente a não aprovação da PL da censura, que era justamente das fake news lá, que é justamente isso, e a outra é justamente a tentativa, né, mas graças a Deus já foi, né, avançada com um voto de urgência, né, só que falta agora votar no plenário, que é justamente a PL 1904, que visa justamente a questão da defesa das 2 vidas, da mãe e da criança. Então, nesse contexto de conversar, de formar consciência, mas, ao mesmo tempo, partir do princípio dessa questão dos valores e princípios, né, da liberdade de expressão, a questão da toda vez eu me travo, né, da defesa da vida desde a sua concepção até a sua finitude natural. Então, nessas questões que envolvem, inclusive, questões sociais também, dignidade humana em todas as suas circunstâncias. Então, esse é o objetivo principal da Frente Parlamentar Católica. Exato. Então, o direito à vida é o direito fundamental. Se você não tem direito à vida, você não tem nenhum outro direito, não é? Então, você não vai ter outro direito. Direito à vida é direito fundamental. Se não tem o direito à vida, não tem todos os outros direitos. É por isso que a Igreja defende, né, esse direito, né, desde a sua concepção até o seu fim natural. Lógico, isso atravessa os partidos, né? É verdade que esta PL foi proposta, né, por alguns partidos que são de orientação mais de direita, por isso também a CNBB foi muito criticada por ter se posicionado a favor, né? Mas, na verdade, não é a favor dos partidos políticos, ou das ideologias políticas que estão apoiando, né, esta PL. Não, se trata de apoiar o direito, né? Talvez, né, fosse necessário um descolamento, né, da posição da CNBB em relação aos partidos políticos, mas não tem jeito, a política é a arte do possível, a gente não faz aquilo que é ideal, né? E a gente não deve deixar de fazer aquilo que é possível por causa de não poder fazer o ideal. Então, eu sei que muitos criticaram, também me criticaram, né? Não só a CNBB, também pessoalmente me criticaram por causa desse posicionamento da CNBB. Eu entendo, né? Às vezes a rejeição, né? Por conta deste embate partidário, né? Mas, tomando como princípio, não tínhamos outra opção a ser feita, né? A gente tinha que fazer uma opção política também.